Olá, seja bem-vindo. Quarta-feira, 14 de julho. Bom dia para você que nos acompanha. 9h02 da manhã e a partir de agora você acompanha as principais notícias da nossa cidade. Começamos trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 24.212 casos de Covid-19. Desse total, a notícia é boa: 22.914 pessoas já se recuperaram da doença. Ainda aguardam o resultado do exame 4.200 pessoas e já são, infelizmente, 701 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, são 45 pessoas internadas. Dos casos confirmados, são 34 internações, sendo, então, pouquinho mais de 20, né? São 16 com 8 ali, são 24 casos na UTI. E dos casos suspeitos, são 11 pessoas internadas e até o momento 3 estão na UTI. Somados, os números representam 61% de ocupação em leitos de UTI e 21% de ocupação em leitos de enfermaria. Graças, à vacinação, os números de internação estão caindo consideravelmente. Falando agora sobre a vacinação, já foram 144.981 doses aplicadas, ou seja, 45,61% da população geral tomou a primeira dose da vacina e outros 15,98% da população já completou o esquema vacinal com primeira e segunda doses ou também com a vacina de dose única. Lembrando que esses dados são atualizados diariamente nos canais de comunicação da Prefeitura e daqui a pouco a gente volta a falar sobre a vacinação que continua acontecendo aqui no município. Hoje nós estamos recebendo o vereador do Republicanos, Rogério Timóteo. Seja muito bem-vindo, é sempre um prazer poder trazer, os vereadores aqui no Bom Dia Jacareí. Bom dia para o senhor. Bom dia, Leilane, bom dia também a todos os ouvintes, que estão agora ligados nessa programação. E tenho certeza que Jacareí só tem a desenvolver. Temos visto aí, o número da pandemia, ele diminuir a cada dia mais e pessoas se vacinando, Isso é muito importante para que possamos vencer essa pandemia no decorrer desses dias aí que vem pela frente. Perfeito, muito bem colocada a sua fala, justamente nesse momento tão importante da vacinação. Já tomou a primeira dose da vacina, vereador? E tem acompanhado os munícipes, essa questão da vacinação nos postos, as pessoas estão aderindo, tem sido positivo do seu ponto de vista enquanto legislador? Leilane, graças a Deus as pessoas têm procurado, as UBS, os postos de saúde, e tem tomado a primeira dose e também tomado a segunda dose. Muitos lugares nós temos visto aí que tem sido feito filas até para poder tomar vacina, então a procura tem sido muito grande. Ainda bem que a informação do poder público tem chegado até essas pessoas e elas têm se conscientizado da importância de se vacinar para que possamos vencer essa Covid-19. E voltar à nossa vida ao normal, A gente já passou aí mais de um ano, 1 ano e meio de pandemia, já tem 6 meses, que começou aí esse ano de 2021. Queria que o senhor falasse um pouquinho como é que foi esse primeiro semestre aqui na Casa Legislativa, quais foram as questões mais importantes que o senhor conseguiu estar à frente para ajudar a população. Olha, Leilane, esse primeiro semestre nós estamos, felizes, não foi resolvido tudo que gostaríamos que fosse resolvido, até porque depende de muita burocracia, muitos são os fatores que precisam ser solucionados para que possa chegar até os munícipes com mais agilidade o poder público. E o poder público também é engessado em algumas situações, por causa de algumas leis, tem que esperar sempre um pelo outro para poder resolver. Mas nesse primeiro semestre, eu já falo com os munícipes, conseguimos através de emenda parlamentares, conseguimos através de contato com nossos parlamentares, tanto estadual como federal, trazer uma arena esportiva para Jacareí, que está sendo instalada no Jardim do Marquês.
já está toda preparada a base para a instalação de uma quadra society muito linda, iluminação já de LED, coisa de primeiro mundo. Vamos ter ali também, né, um espaço para que os idosos possam, né, fazer exercício, academia ao ar livre, que o prefeito disse que será colocado naquele local. Mas de início conseguimos essa quadra society sintética para o bairro e temos conseguido mais coisas, né, para a cidade de Jacareí. Inclusive o Republicanos, que é eu e o Hernani Barreto, temos feito uma parceria muito boa. Ele conseguiu recentemente uma emenda de R$300 mil pelo Republicanos para a área da saúde, para poder resolver algumas situações, né, da Covid-19 no nosso município. Então, somos parceiros, temos lutado pelos munícipes, estamos agora inclusive com o Gabinete na Rua, que é um novo trabalho que eu estou lançando aqui na Casa Legislativa. Nesse momento agora que nós estamos vivendo de recesso, o nosso gabinete não está em recesso, está na rua. Fizemos uma faixa, as pessoas vão ver em vários bairros aí, o vereador chegando no bairro com o gabinete na rua, e é um trabalho muito bom que temos feito para ajudar a população de Jacareí. E eu digo, é muito pouco em vista do que está para chegar na cidade, porque nós vamos lutar para chegar a coisas melhores ainda. Mas ainda tem tempo para acabar o mandato, dá tempo de fazer muita coisa ainda, né, vereador? Muita coisa, Leilane. Peço licença ao senhor, daqui a pouco a gente volta a conversar mais sobre os trabalhos que o vereador desenvolve aqui na Câmara. Claro, tudo em benefício da nossa cidade. Munícipes passam pelo desafio de pegar o transporte público durante esta pandemia, né, do coronavírus. Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, a fiscalização dos ônibus é realizada diariamente. Um dos principais protocolos para o não contágio da Covid-19 é o distanciamento, mas infelizmente, para quem depende do transporte público, esse cuidado fundamental muitas vezes acaba ficando de lado. A Evelyn trabalha como recepcionista de laboratório. Para ela chegar até o seu serviço, utiliza o ônibus 2 vezes por dia, durante toda a semana. Está sempre muito cheio o ônibus, isso é um fato. Aí muitas vezes está frio, a janela fica fechada, então não tem circulação do ar. Não tem higiene, porque não tem ninguém que limpa sempre os bancos, os lugares que a gente segura a mão. Então, higiene não existe. E não tem controle da quantidade de pessoa que entra também. Realizamos a reportagem em frente ao fórum. Desde esse ponto inicial, já é possível observar a lotação que se agrava conforme o trajeto. Não me sinto segura. Tem vezes que não vem tão cheio que a gente parece uma latinha de sardinha. Espremido, já vi senhores sem máscara. Eu que trabalho, que dependo dos ônibus, eu e muitos trabalhadores aí que saem de manhã, no horário da tarde está crítico mesmo, é lotado, não tem como. No total, são 22 linhas de transporte público rodando na cidade. Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, cada uma delas possui diferentes características sobre a lotação. A linha 19 do Vila Garcia, Conjunto São Benedito, e 23 do Nova Jacareí, Jardim Luiza, são extensas e, por isso, apresentam um fator de carregamento, com o transporte de muitas pessoas, mas não necessariamente no mesmo horário, por conta da renovação dos passageiros. Já as linhas do Cidade Salvador e Conjunto 1º de Maio apresentam aglomeração, sendo necessário o aumento de viagens por parte da empresa. A gente tem o foco nesse período de analisar essas linhas de maior demanda e acompanhar o comportamento delas, porque com a pandemia, a cada semana acaba tendo alguma alteração. Então, esses ajustes são feitos constantemente. Então, uma semana ela pode apresentar uma demanda maior que em outra. Então, acaba não seguindo, né, uma lógica, digamos assim. De acordo com a diretora de transporte público, essas mudanças são possíveis por meio da fiscalização da prefeitura. A gente tem o controle da bilhetagem, então a gente tem isso remotamente, né? Então a gente consegue ver por linha, por dia, por horário, quantas pessoas tinham naquela viagem. E a gente tem também a fiscalização presencial dos fiscais. Então a gente tem uma determinada linha ontem apresentou um comportamento meio diferente. Então o fiscal nosso vai, ele avalia, se for o caso ele vai ver origem e destino por cada ponto para ver o que a gente pode melhorar. Ainda assim, a denúncia da população é fundamental para asseguramento do bem-estar dentro dos ônibus.
A plataforma e-Ouve é um meio de realizar essas ocorrências. Disponível em site e aplicativo de celular, a iniciativa possibilita que o munícipe relate atrasos de horários, falhas dos painéis eletrônicos e, inclusive, lotações dentro dos ônibus. Basta realizar um simples cadastro para ter acesso aos serviços dos pontos da cidade. Para a Prefeitura de Jacareí, a expectativa sobre o serviço de mobilidade urbana depende diretamente do cenário da pandemia. Hoje a gente ainda tem uma demanda menor do que 50% que era antes da pandemia. Mas agora com a vacinação, né, a gente espera que ela vá voltando gradativamente. E gradativamente também a gente tem feito um trabalho de retomando alguns atendimentos. As aulas provavelmente voltem, né? Então a gente também vai olhar para essas linhas que tinham horários específicos para entrada e saída de escola. Então conforme for voltando a demanda, a gente vai fazendo os ajustes aí que forem necessários. Em nota, a empresa JTU, responsável pelo serviço de transporte público, preferiu não se pronunciar em relação ao seguimento dos protocolos de higienização e lotações nos ônibus de Jacareí. Vereador, é muito difícil, né? A gente, quando assiste uma reportagem dessa, eu pego ônibus todos os dias, sei de fato como é a condição do transporte coletivo municipal e a gente vê, né, na reportagem como a nossa equipe procurou a JTU e a JTU não quis se pronunciar a respeito dos protocolos sanitários. Acredito que seja uma reclamação que chegue muito ao seu gabinete, né, dos munícipes que precisam pegar ônibus todos os dias e não tem outra alternativa. Isso é um grande desafio? No seu ponto de vista, a Casa Legislativa, né, o senhor, enquanto vereador, a gente estava conversando aqui nos bastidores, o que poderia fazer para tentar minimizar esse contágio dentro do transporte coletivo? Olha, para tentar minimizar, Leilane, todo mundo tem que entrar dentro das normas de saúde. Porque não adianta Leilane entrar, Rogério Timóteo entrar dentro do jogo, na regra do jogo, e ter aqueles que se esquivam e falam assim, não, no meu campo ninguém entra. É aí que mora o problema. A empresa, ela tem que se pronunciar. Porque, como foi feita a matéria agora, a empresa não quis nem se pronunciar, pelo menos falar, olha, vamos entrar em um acordo, né, vamos colocar um álcool em gel na entrada dos coletivos, para que quando o munícipe subir, ele aperta lá e assim como as lojas, elas têm que colocar, a igreja, todos os comércios têm que entrar na norma, eu vou entrar também. Vamos concordar com as normas de saúde, com as regras. Agora, ter uma regra do jogo, mas eu não querer entrar na regra do jogo e querer jogar sozinho, aí é um perigo. Então, o que está correndo risco são os munícipes da cidade. A empresa tem que colocar regras dentro dos coletivos. Aí tem aqueles que falam assim, mas é um transporte coletivo, quem quiser, pega um táxi, pega um Uber, vai mais tranquilo. Não, é transporte coletivo, mas tem que seguir regras também. Até porque não é todo mundo que tem o dinheiro, né, vereador, para poder pegar um transporte por aplicativo, para poder ter um carro para se locomover, e também é uma questão de sustentabilidade, porque o transporte coletivo, ele diminui, né, a emissão de gases poluentes e aí consegue, de fato, a gente ter um planeta um pouco melhor. Então é um contexto todo, né, que o transporte coletivo é benéfico. Daí a importância do que o senhor falou, né, é preciso que todo mundo trabalha em conjunto, não só nós enquanto cidadãos, mas a empresa também enquanto responsável e, claro, o poder público como fiscalizador. Justamente, a regra que serve para mim tem que servir, Leilane, para a empresa também. E todos nós, como você falou, seremos beneficiados, o meio ambiente, tudo agradece, porque a poluição vai diminuir. Quanto mais carros na rua, pior a poluição. Então a empresa tem que entender isso. O ônibus serve para diminuir as frotas de veículos nas ruas, porque ali muitas pessoas deixam o veículo em casa para entrar no ônibus e tem que ter segurança. É isso, e tem que ter segurança, muito bem colocado aqui pelo vereador. E Jacareí terá mais 4 escolas estaduais integradas ao programa do ensino médio do governo do estado de São Paulo. Segundo o anúncio, as 4 escolas estaduais integradas ao programa são a Escola Estadual Professora Amância Dias Sampaio, que fica lá no Jardim Terras de São João,
a Escola Benedita Freire de Macedo, na Vila Machado, a Escola Dorotóvio Gaspar Viana, no Jardim das Indústrias, e também a Escola Professora Hélia Divino de Souza, lá no Parque Imperial. As novas escolas manifestaram interesse em aderir ao programa e obedecem aos critérios estabelecidos pela Secretaria de Educação, como, por exemplo, ter mais de 12 salas de aulas e atender a uma comunidade com maior vulnerabilidade socioeconômica. Então, mais 4 escolas que farão, então, o ensino em período integral aqui no município. Bom, e junho é o mês de conscientização sobre hepatites virais e a Prefeitura aderiu a essa campanha. Quem nos traz mais informações é a repórter Isabela Correia. A Isa, que está ao vivo com a gente. Isa, bom dia, por favor, quais as informações? Bom dia, Leilane. Bom dia a todos que nos acompanham aí de casa. A Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Saúde, deu início neste mês de julho à campanha do Julho Amarelo, que convém em alertar e conscientizar sobre as doenças de hepatites virais, que são doenças silenciosas que afetam o fígado, podendo causar, caso não houver um tratamento, cirrose, câncer e até mesmo a morte. Durante todo o mês, todas as unidades básicas de saúde e unidades de pronto atendimento como o UPA e o Laboratório de Infectologia realizarão o teste rápido da hepatite em pessoas interessadas, de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã até as 4 horas da tarde. O resultado do teste fica pronto rapidinho, entre 20 e 30 minutos, e caso o resultado dê positivo, o paciente já é encaminhado para o tratamento. Em caso de dúvidas sobre esse teste, basta ligar no telefone 3955-9653. Já para as pessoas em situação de rua, a Secretaria de Assistência Social, por meio das equipes da Secretaria de Saúde, irão aplicar esse teste nas pessoas que estão sendo acompanhadas pelo Centro Pop e também pela Casa de Passagem. Lembrando, Leilane, que as hepatites virais B e C podem ser transmitidas por meio de sangue contaminado presente em objetos como agulhas e alicates de unhas. Qualquer uso de material não esterilizado que tenha contato profundo com a pele. Essas doenças também podem ser transmitidas por meio do sexo desprotegido. Por isso, é importante ser vacinado contra a hepatite B. Essa vacina pode ser aplicada em todas as unidades básicas de saúde aqui do município gratuitamente. É possível ter mais informações sobre a campanha do Julho Amarelo por meio do site da Prefeitura. É só acessar jacareí.sp.gov.br ou ligar no telefone 3955-9000. Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Isa, pelas informações. E até que 80% da população seja vacinada contra a Covid-19, ainda será preciso usar máscaras de proteção coletiva. Você acompanha agora na reportagem a maneira correta de usar, qual escolher e como entender a eficácia de cada tipo de máscara disponível no mercado. Pode ser de pano, TNT, algumas chamamos por siglas N95, PFF2, tipos variados de máscara para se proteger contra o coronavírus, a gente sabe que tem. O importante mesmo é entender a eficácia de cada uma delas. Além disso, é preciso escolher uma máscara adequada para o tamanho do rosto. Caso esteja afrouxada ou pequena, não vai proteger contra o coronavírus. O uso correto das máscaras no geral, acompanhado do distanciamento social, das medidas de segurança, mas só o uso da máscara ele já ajuda bastante, ele já é uma prevenção ao Covid e outras doenças respiratórias, principalmente agora no inverno. As máscaras de acrílico com visual transparente ou qualquer máscara com válvulas para respiração não são recomendadas. As máscaras com válvula, elas não podem ser usadas quando a gente está pensando na prevenção de transmissão de Covid. Por quê? Porque ela permite que o ar que você está soltando saia para o ambiente. Então, se você estiver com Covid, você vai transmitir Covid para todo mundo que estiver perto de você. Tá? Então, não use máscara com válvula. Já a N95 e a PFF2 são muito recomendadas e o que muda entre as duas é só a nomenclatura. A diferença é na KN95. Ela é um produto chinês, não tem o mesmo padrão, não tem o mesmo
critério rigoroso de fabricação, então cada fabricante de KN95 pode colocar mais ou menos filtros. Por não ter esse critério, não é recomendado. As especialistas em saúde ainda alertam. Verifique se a máscara possui o cadastro de autorização da Anvisa e o selo do Inmetro. Uma fábrica em Jacareí, que produz equipamentos de proteção individual hospitalares, as EPIs, em nível nacional, também alerta os consumidores. Muitas propostas que estão acontecendo por aí, na verdade, de um visual bonito. Tá? Mas hoje mas eu acho que sempre a gente não tem que pensar só no visual, a gente tem que pensar na qualidade desse material que a gente vai estar usando, que ela venha realmente fazer o seu serviço, tá? Que qual é o serviço dela? É nos proteger. Essa é a ideia principal da máscara. Testes realizados pelo Instituto de Física da Universidade Federal de Uberlândia comprovam que as máscaras do tipo N95, as cirúrgicas e as de algodão são as mais eficientes, variando apenas o grau de proteção. As máscaras do tipo N95, cirúrgicas e malha 100% algodão de 3 camadas têm proteção muito alta. Já as de pano multiuso de 3 camadas possuem proteção alta e as de tecido não tecido, as TNT, de 3 camadas, gramatura 40, são de proteção moderada. No entanto, as de pano com apenas 1 camada de tecido, as de tecido não tecido com 2 camadas ou 1 camada ficam na linha de proteção baixa e muito baixa. E para saber o grau de proteção da máscara, dá para fazer o teste em casa mesmo. Então, o que você faz? Tenho aqui, hoje eu trouxe tudo aqui, ó, bonitinho. Uma máscara de tecido, né? Vou ajustar. Bom, tá vendo? Ela tem que cobrir aqui em meu nariz, ela tem que cobrir embaixo do queixo, ela tem que cobrir a lateral do meu rosto. Eu já lavei muito, será que ela tá boa? Pego um fósforo, né, uma vela, um isqueiro, coloco aqui uns 15 centímetros, acendo e assopro como se fosse assoprar a velinha de aniversário. Se a chama se mexer ou se apagar, pronto, a minha máscara não serve mais de máscara. Conhecer o material, tá? Primordial é conhecer. Olhou contra a luz, viu que o material tem os furinhos? É TNT. Tá? Corta a máscara, corta uma máscara, abre, vê se realmente existe o filtro dentro dela. E o uso da máscara, seja de tecido, de TNT, N95 ou PFF2, ainda vai continuar por algum tempo. Por isso é importante saber a maneira certa de usar e qual usar. Ainda precisamos todos, vacinados e não vacinados, usar a máscara corretamente sempre que sair de casa. Por quê? Porque enquanto nós não tivermos uma vacinação de mais de 80% da população, esse é o cálculo que os epidemiologistas até fazem, nós teremos uma grande circulação do vírus entre nós, então a máscara ainda é necessária. Só lembrando, né, que nós aqui no estúdio estamos a uma distância segura, minha máscara está aqui na minha mão, o vereador gentilmente ficou de máscara justamente para proteger a nossa equipe, que ainda não foi vacinada. Aqui no estúdio da equipe ninguém foi vacinado ainda, então agradeço, vereador, a sua colaboração com a nossa saúde. E voltando aqui para a nossa conversa, o trabalho de vocês é muito de estar em contato com a população, de ir até os locais, de verificar quais os serviços são necessários, como limpeza, capina, manutenção de ponto de ônibus. Nesses primeiros 6 meses, esse foi um dos grandes trabalhos, né, de fiscalização, de indicação. Esses foram desafios também, a gente pode colocar assim, vereador? Olha, nós, Leilane, visitamos vários bairros da cidade e temos lutado, né? Temos lutado para que aconteça de chegar a capina até muitos desses bairros, inclusive vários bairros que fomos atendidos pelo poder público, chegando até eles a capina e a limpeza. Alguns desses lugares, como eu falei, por causa de algumas burocracias que existem no poder público, não chegou a limpeza até estes bairros por não ter aquela mão de obra nesse momento de pandemia que nós tanto precisamos. Porém, temos cobrado o poder público mais agilidade, né,
para poder chegar até esses locais e ver a situação. Porque o vereador, ele conhece de perto o que a população ela está passando. Eu acho que todas as secretarias deveriam também, lá alguns secretários, saírem até alguns bairros para conhecer de perto também o que as pessoas passam. Porque nós temos que saber a necessidade que as pessoas têm de limpeza em alguns bairros da cidade, e nós temos lutado para isso. Não só limpeza, como também manutenção de alguns lugares que precisam de manutenção, né, como quadras, campo de futebol, enfim, temos lutado em todo sentido, inclusive na área da saúde. Muitas pessoas que estavam esperando há um ano um atendimento, e eu acho que não precisaria vir até a Câmara e cobrar um vereador para chegar até ela a solução. Então temos pegado muitos casos, e ainda bem que a Secretaria de Saúde ela tem dado resposta, chegado até essas pessoas que estão ali esperando. Muitas vezes tem muitos secretários que nem sabem o que estava acontecendo. E por eles ficarem sabendo, eles chegam até essas pessoas e resolvem o problema delas. Então quero parabenizar aí a Secretaria de Saúde, Meio Ambiente, né, de Esporte, todas as secretarias que têm atendido não só o nosso, mas vários gabinetes na Câmara Municipal, através de munícipes que vêm pedir ajuda. Perfeito, essa parceria, né, entre Poder Legislativo e Executivo é fundamental. A gente vai para um breve intervalo, mas voltamos já. Eu faço preventivo desde que eu tinha 30 anos de idade. No ano de 2016, eu não tinha nada na mama. Já no preventivo de 2017, eu já tinha nódulos e cistos. O diagnóstico foi bem na fase inicial. Eu comecei o tratamento pela mastectomia. Eu fiz a mastectomia completa da mama direita. Depois eu fiz a quimioterapia, depois eu fiz 28 sessões de radioterapia e agora eu comecei a hormonoterapia. E para quem está fazendo exames e talvez com medo de um diagnóstico, não tenha medo, foca na cura, foca na solução. Quem acha, cura. Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema com uma compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão. 8 em cada 10 casos resolvidos em até 7 dias. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. PEP é a sigla em inglês para profilaxia pós-exposição para o HIV. É um tratamento em que a pessoa deve se submeter nos casos de exposição ao vírus como violência sexual, relações sexuais sem camisinha ou acidente com objetos perfurocortantes contaminados. Trata-se de uma urgência médica que deve ser iniciada o mais rápido possível, no máximo em até 72 horas. São 28 dias tomando uma combinação de remédios antirretrovirais diariamente e acompanhada pela equipe de saúde. Saiba mais sobre a PEP e outras formas de prevenção combinada no SUS. Procure uma unidade de saúde e proteja-se. Saiba mais em aids.gov.br.
9h31, estamos de volta e começamos conferindo um pouco do trabalho realizado pelos vereadores aqui no nosso Momento Legislativo. O primeiro destaque de hoje do vereador do PSDB, Rodrigo Salomão. Ele enviou indicação à Prefeitura sugerindo que a instalação do Bom Prato seja no prédio da antiga rodoviária. Segundo ele, o local está abandonado, mas tem condições de abrigar o restaurante. Só lembrando que o prefeito esteve aqui no Bom Dia Jacareí há alguns dias, afirmando que tem sido feito um estudo para justamente identificar qual o melhor local para que seja então instalado o Bom Prato. Próximo destaque de hoje do vereador que está aqui com a gente, Rogério Timóteo, do Republicanos. Ele enviou indicações pedindo à Prefeitura de Jacareí a realização de serviços de limpeza dos ralos lineares nos dois lados da Rua Barão de Jacareí, que fica em frente à Escola Estadual Francisco Gomes da Silva Prado, que é o Sene, né, vereador? Isso mesmo, ali na região central da nossa cidade. E o último destaque de hoje do vereador do Podemos, o Roninha. Ele enviou pedido de informações ao prefeito Isaías sobre a quantidade de refeições que serão servidas por dia e como será feito o controle de qualidade de alimentação no restaurante Bom Prato. Bom Prato que foi anunciado recentemente pelo governo do estado de São Paulo e tem a previsão de ser instalado aqui na cidade no próximo ano. E hoje nós recebemos aqui no estúdio ao vivo o vereador Rogério Timóteo, né, que conversa com a gente. Acabamos de falar ali sobre uma indicação que o senhor falou no outro bloco, né, da importância da fiscalização, dessa indicação para que a cidade seja muito bem cuidada. Agora a gente fala sobre um projeto seu que foi aprovado aqui na Casa Legislativa, que é em relação a brincadeiras, né? A questão de volta à infância, esse é o nome do projeto, né? Que é justamente fazer com que estimular para que as crianças de hoje saiam um pouquinho do celular, vivam ali as brincadeiras que na nossa época era mais comum, né, vereador? Jogar bola na rua, empinar pipa, é isso mesmo? Justamente, o De Volta à Inocência foi um projeto que nós colocamos na Câmara Municipal em votação e graças a todos os vereadores ele foi aprovado, né, esse projeto. Ele visa levar as crianças um pouco mais dessas brincadeiras, né? É claro que agora, na época de pandemia, é mais complicado para as crianças elas terem essa proximidade, né, de umas para com as outras. Hoje em dia, você não vê tantas crianças brincando mais na rua, você vê as crianças mais isoladas. E elas não passam a ter esse contato com os amigos, um vizinho, um parente. E muitas das vezes até dentro de casa. É complicado, a criança está lá no celular, o vô chama, a avó chama, a mãe. Espera aí, velho. Espera aí, velho. Então, poxa vida, tem que haver mais esse contato de brincadeiras, né, física, fora a parte de tecnologia. E nós até falamos, né, a tecnologia ela é muito boa, né, até nas escolas hoje em dia, para ensino, tem usado tablet, computador. Nessa parte tem que haver a tecnologia. Agora, porém, as crianças estão muito presas, deixam de jogar um taco, como antes, né, você falou, uma bolinha de gude, empinar um pipe, e é claro, sem o cerol, e sem aquela linha... Como que é chilena, isso mesmo, sem a linha chilena que é proibida, Isso sim, porque o cerol hoje em dia está empinando passa um motoqueiro, quantas atrocidades aconteceu devido ao uso de cerol. Então tem muitas brincadeiras saudáveis que pode haver, e nós temos que voltar à inocência. Eu mostrei até um vídeo na época, eu fui num bairro, as crianças estavam jogando taco. O senhor estava se divertindo ali, né? Eu taco, eu me diverti. Eu andava muito de bicicleta, Leilane. Fazia umas manobras ali? Eu gostava de fazer. Eu falei assim, vou tentar fazer de novo. A criança passou e falou assim, ô tio, faz alguma coisa aí também. Não doeu a coluna não, vereador? Não, doeu não. Aí a criança veio e empinou a bicicleta. Eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou andar de costa nessa bicicleta agora. Eu falei, se eu cair, vai ser uma vergonha. Passar uma vergonha? Mas tentou, né? Deu certo. É uma coisa gostosa que nós temos que entrar no mundo dessas crianças, porque hoje em dia tem entrado no mundo delas coisas como drogas, situações difíceis têm entrado e prejudicado muitos lares, então nós temos que resgatar a inocência dessas crianças para que elas possam crescer
com uma mente saudável. Acho muito válida essa sua iniciativa, porque é realmente muito importante a gente resgatar tudo isso e fazer com que a infância seja de fato a infância, o período de brincar. Agora, qual que é o desafio, vereador, de conseguir colocar isso em prática? Porque a gente entende que um projeto de lei, ele visa criar incentivos, talvez para que as escolas estimulem isso, as creches estimulem. Como colocar isso em prática, que eu acho que é um grande desafio, né, de fazer, pensar um projeto tão louvável, mas conseguir colocar isso em prática? Olha, a comunidade, Leilane, ela pode, né, através de iniciativa, lideranças de bairro, fazer com que haja brincadeiras no bairro delas, trazendo de volta essas brincadeiras saudáveis. Inclusive, nós levamos, né, até a Secretaria, né, de Cultura do município, pedimos para que eles pudessem colocar, né, uma exposição mostrando ali no Pátio dos Trilhos, né, um pouco mais de como que eram as brincadeiras do passado. Então nós pedimos isso para que isso fosse mostrado um pouco mais à população, porque trazendo as crianças a uma apresentação, né, dessas brincadeiras, mostrando como que era no passado, isso vai estimular elas também. E as escolas, alguns lugares podem fazer também suas brincadeiras até na rua, é coisa simples de fazer e colocar em prática isso, para que essas crianças tenham um pouquinho mais aí de apoio. Perfeito, daqui a pouco a gente volta a conversar mais com o vereador. E termina hoje o prazo para a inscrição do Enem 2021. A taxa para os não isentos é de R$ 85,00 e o pagamento deve ser feito por meio de uma guia de recolhimento da União. As provas do Enem 2021 serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro. Isso tanto a versão digital quanto a impressa. As duas versões também terão a mesma estrutura de prova: 4 cadernos de questões e a redação. Os interessados em participar do exame, isentos ou não, devem acessar então o site do INEP, que é o enem.inep.gov.br/participante. A campanha de imunização contra a Covid-19 continua aqui na cidade. Quem nos traz mais informações é a jornalista Larissa Sotero. Lari, bom dia. Quais as informações? Bom dia, Leilane. Bom dia a todos que nos acompanham. Hoje a gente começa com uma notícia boa sobre a campanha de vacinação no país. Segundo uma pesquisa divulgada pelo Datafolha, 94% das pessoas são favoráveis à vacinação, ou já tomaram a primeira dose da vacina, ou pretendem se vacinar. Esse é um número recorde quando a gente fala de pessoas que acreditam na ciência e principalmente na adesão da vacinação contra a Covid-19. Notícia boa de pessoas pretendendo se vacinar contra esse vírus. E agora falando sobre a campanha de vacinação aqui em Jacareí. Hoje a campanha é destinada exclusivamente para pessoas com 37 anos completos ou a completar até o final deste mês. Então não haverá aplicação para pessoas acima dessa idade, nem aplicação de segunda dose. O atendimento acontece das 12 às 16 da tarde em todas as unidades básicas de saúde e unidades municipais de saúde da família. A UBS Central hoje também aplica vacina, mas lá tem um horário diferente. Lá é das 12 às 18 da tarde. Então, um horário amplo para todo mundo conseguir tomar a sua primeira dose. Se você for ser vacinado hoje, é necessário levar um documento de identificação com foto, além do CPF e comprovante de endereço. Caso você tenha alguma dúvida ou quer saber onde são os endereços para tomar sua vacina, é só acessar o site da Prefeitura, que é o jacareí.sp.gov.br, ou ainda entrar em contato pelo telefone 156. Notícia boa sobre a campanha avançando e mais pessoas acreditando no poder da vacinação. Eu volto com você no estúdio, Leilane. Obrigada, Lari, pelas informações. E hoje o nosso Guigui, o diretor de corte aqui da nossa equipe, vai tomar vacina. Mais um membro da nossa equipe sendo vacinado. Então depois a gente conta aqui se o Gui teve reação, se o Gui ficou com medo da agulha. Brincadeira, viu, Gui? Nosso diretor querido aqui. Mudando um pouquinho de assunto, aposentados e pensionistas e também beneficiários do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, que receberam indevidamente o auxílio emergencial,
terão que devolver os valores ao governo por meio de descontos feitos diretamente no pagamento do benefício previdenciário ou assistencial. Isso segundo uma portaria publicada hoje no Diário Oficial da União. De acordo com as regras estabelecidas pela portaria, o desconto será de, no máximo, 30% do benefício pago mensalmente pelo INSS. O débito será registrado no extrato de pagamento como desconto acumulação auxílio emergencial. Mais informações sobre a devolução do auxílio podem ser consultadas no site, que é o devoluçãoauxilioemergencial.cidadania.gov.br. E desde o último dia 8, o estado de São Paulo vive uma nova fase do Plano São Paulo de flexibilização da economia. Isso devido à queda no número de internações hospitalares. O governo do estado de São Paulo anunciou no último dia 8 mais uma atualização do Plano de flexibilização da economia. A partir de agora, comércios e serviços podem funcionar por mais tempo e com maior ocupação. Os comércios não essenciais, como lojas de roupas, móveis e eletrodomésticos, shopping centers, galerias e estabelecimentos congêneres, podem funcionar entre 10 da manhã e 11 da noite. Os serviços não essenciais, como salões de beleza, cursos livres e também serviços administrativos, têm horário de funcionamento permitido entre 8 da manhã e 9 da noite. Restaurantes e academias podem funcionar de forma presencial entre 6 da manhã e 11 da noite. E os serviços considerados essenciais, como por exemplo supermercados, farmácias e postos de gasolina, têm horário livre, desde que sigam corretamente as regras definidas pelo Plano de Flexibilização do Governo do Estado de São Paulo. O movimento no centro da cidade cresceu consideravelmente nos últimos dias. As ruas já estão bem mais cheias. Para o Matheus, que vende máscaras em um dos pontos centrais da cidade, o movimento é essencial. Tem vezes que eu vendo 100 máscaras no dia. Está melhorando agora, com a flexibilização, agora está voltando de novo, o comércio abrir, está melhorando agora o movimento. Dona Maria Filomena estava indo tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Para ela, a abertura do comércio é importante, mas os cuidados precisam continuar. Abrir o comércio, elas relaxam mesmo, mas é sempre bom estar tomando cuidado ainda, porque não está tudo certo. Tem muita gente a ser vacinada ainda e mesmo assim a gente tem que ver o que vem a seguir, como a gente vai reagir à vacina, como vai ser para a gente poder, vamos dizer, relaxar um pouquinho, mas acho que no momento a gente ainda tem que se precaver ainda. Ela reforça ainda a importância da vacinação para recuperar a economia e salvar vidas. Como a vacina era essencial, o fator era a vacina mesmo. A gente estava precisando da vacina. Quantas mortes poderiam ter sido evitadas se a gente tivesse assinado os acordos, ter vacinado antes? Hoje muita gente não teria morrido, muitas famílias não estariam enlutadas hoje. As medidas citadas nesta reportagem valem até dia 31 de julho, podendo ser alteradas se houver aumento no índice de internação hospitalar. Minha produtora aqui lembrou que ontem o Júnior, nosso editor, também foi vacinado. E o Júnior morre de medo de agulha, mas está vivo, super bem, tomou a vacina e está feliz da vida, né? Então, a gente vai trazendo para vocês aqui todo dia quem foi vacinado. Tem ainda um bom número de pessoas. Eu acho que vacina semana que vem. Eu estou super empolgada, viu, gente? Estou até sonhando com a vacina. Vereador, a gente viu uma matéria ali importantíssima falando sobre essa questão da flexibilização, da economia. A gente entende a importância do comércio estar de portas abertas, porque muitas famílias é a única fonte de renda, A gente viu o Matheus ali na entrevista que vende máscaras e que precisa que as pessoas circulem na rua. Mas o grande desafio é o distanciamento, o grande desafio é a conscientização da população. Olha, nós temos que continuar, Leilane, conscientizando as pessoas a importância de usar máscara, a importância de se deslocar de suas casas ao centro da cidade, só no caso de precisar realmente buscar um mantimento para o seu lar e comprar uma roupa que precisa. Caso contrário, seria bom que a pessoa evitasse o máximo aglomeração.
porque nós temos que tomar muito cuidado. É recente a vacinação, é recente. Enquanto todos não forem realmente vacinados, infelizmente, muitas pessoas ainda têm perdido a sua vida. Então nós temos que se conscientizar da necessidade de evitar esse fluxo, né? Essa aglomeração. E falando de fluxo, infelizmente fala isso para muitos fluxos aí, parece que você está falando com o vento, né? E muitas pessoas têm reclamado aqui na Câmara de alguns movimentos que tem tido em alguns bairros, que tem prejudicado, pessoas que estão sem usar máscara. Acaba chegando em casa, o pai, o vô pega, isso é muito triste. Vereador, nosso tempo já acabou, agradeço demais a sua presença aqui com a gente, né, durante essa manhã de quarta-feira. Queria que o senhor falasse, desse seu último recado para a nossa população. Olha, Leilane, o último recado à população é que o Gabinete 7 está à inteira disposição de cada um de vocês. Lembrando que nós estamos com o gabinete na rua, você pode estar entrando em contato com a Câmara Municipal e nós estaremos até o seu bairro, levando o gabinete até você. Estamos em recesso, porém não paramos de trabalhar, estamos à inteira disposição de toda a população de Jacareí. Conte com esse vereador Rogério Timóteo, que está à disposição, Leilane, da população. Agradeço demais e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. A gente fica por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise desta edição do Bom Dia e, claro, pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Um abraço para você, se cuide e até amanhã.